Então, semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre a passive voice, né? Que é a voz passiva no inglês. E a gente falou da voz passiva no passado, no simple past, tá? Nós aprendemos a voz passiva no passado. Bom, qual é a diferença da voz ativa para a voz passiva? Na voz ativa, que é o que vocês já estão mais acostumados a ver, o foco é no sujeito, ou seja, o foco é em quem praticou a ação do verbo, tá? Walt Disney created Mickey Mouse. Então, o foco aqui é no Walt Disney, que criou o Mickey Mouse, tá? Então, o foco da voz ativa é quem fez. Lá na voz ativa, o foco é o que foi feito, quem sofreu a ação do verbo. Então, vamos analisar aqui pela voz ativa. Walt Disney foi quem fez, ele é o foco da frase, criou Mickey Mouse. Mickey Mouse é o que foi feito por ele, é o que foi criado por ele. Então, na voz passiva, Mickey Mouse vai ser o foco, né? O receptor da ação. Mickey Mouse was created by Walt Disney. Então, o objeto da voz ativa, que era Mickey Mouse, vai virar sujeito paciente, o sujeito da voz passiva. E o Walt Disney, que era o sujeito lá na voz ativa, vai virar o agente da passiva, que em inglês a gente chama de doer, né? Doer porque foi a pessoa que fez, tá? Só que ele já não tem tanta relevância como ele tinha na voz ativa, porque a relevância agora, o importante, o foco, né, é o que foi feito. O que foi feito? Mickey Mouse was created, tá? Quem criou não é mais relevante. Às vezes a gente pode até omitir essa informação. Então, como eu falei, a gente pode omitir essa informação, é possível omitir o doer, né, que foi a pessoa que fez, por vários motivos, por não ser importante, ou por ser desconhecido, ou simplesmente por opção. Você não quer dizer quem fez, porque não tem importância. The children were rescued. Então, nessa frase eu tenho sujeito paciente, the children were rescued. As crianças foram resgatadas. Eu não acrescentei o doer no final da frase, né? O by fulano de tal. Porque é irrelevante saber quem foi que resgatou as crianças. O importante é que as crianças foram resgatadas, né? Então, o importante aí é a ação e quem sofreu essa ação. Quem sofreu a ação foi the children, né? Qual a ação que as crianças sofreram? Foram resgatadas. Gente, se não entender, fala aí, hein? Tá? Me pausa para eu poder explicar novamente. Não deixa eu continuar e chegar lá e falar, não entendi nada. Passive voice, a estrutura dele, como que a gente forma? Sujeito paciente, was ou were, past participle, do verbo principal. E aí, se você quiser informar o doer, você vai ter que colocar o by, que é a preposição, antes de você dizer quem foi que fez, tá? Eu coloquei aqui com o doer e sem o doer, né? Aqui é só o sujeito, was ou were, e o past participle. My cake was eaten by the dog. Ou pode ser apenas my cake was eaten, né? Porque o foco aí é na ação. Was eaten, né? E quem sofreu a ação? My cake, né? O bolo foi comido, ele sofreu a ação. Quem fez, no caso o doer, foi o the dog. Mas eu poderia não saber quem fez, ou eu poderia não informar quem fez. No exemplo aqui embaixo. Então, o importante é vocês saberem que a estrutura gramatical, né, a estrutura verbal vai ser o was ou were, porque aqui a gente está vendo o passive voice no simple past, no passado, e depois a gente vai usar o past participle do verbo principal, tá? Eu vou colocar aqui essa frase, vou colocar ela na voz ativa para vocês entenderem melhor, né? É só a gente... Professor, Oi. esse
past participle é como se fosse o particípio? Isso, é o particípio do verbo, tá? Existe, Portela, o simple past, que nós já aprendemos, e existe o past participle. E assim como o simple past, o past participle tem verbos regulares e verbos irregulares. Então, quando o verbo for regular, vai ser igualzinho no simple past, acrescenta ed no final, seguindo aquelas regrinhas que a gente já aprendeu no simple past. Agora, quando o verbo é irregular, algumas vezes ele vai mudar e algumas vezes não, que é o caso aqui do eat, né? Esse verbo aqui que a gente está vendo é o eat, de comer, né? O simple past do eat é ate. E o past participle é eaten. Eu vou colocar essa frase aqui na voz ativa para vocês verem como que vai ficar. Né? A gente inverte. O sujeito de uma vira objeto na outra, o objeto de uma vira sujeito na outra. Então, my cake was eaten by the dog. Ficaria the dog, né? Porque lá na voz ativa, o foco é quem fez a ação. Então, quem fez foi o cachorro. Ate, que é o passado de eat, my cake. Então, na voz ativa, a frase ficaria assim: The dog ate my cake. Por quê? Porque lá na voz ativa, o foco é quem fez. Quem fez foi o cachorro. O cachorro comeu meu bolo. Na voz passiva, o foco é o que foi feito, né? E quem recebeu essa ação. Então, o que, que foi feito? Foi comido. Quem recebeu essa ação? O que, que foi comido? Meu bolo. My cake was eaten by the dog. Então, reparem aí que a gente inverteu a posição. Ó, sujeito da voz ativa era the dog. Ele vai virar objeto lá na voz passiva. Objeto da voz ativa era my cake, virou sujeito da voz passiva. Você faz tipo um xizinho, né? Um vem para cá e o outro vem para cá. E no meio a gente coloca a estrutura verbal, que no caso do no caso do passive voice, a estrutura verbal é was ou were mais past participle. Aí eu tinha colocado para vocês essas frases aí. A gente fez essas duas primeiras em aula, eu fiz com vocês, né? Para transformar da voz ativa para a voz passiva. Teens invented more apps. Eu fiz com vocês na aula semana passada? Fiz, não fiz? Ok. Você não fez a terceira também, não? Não, a terceira ficou, não deu tempo de fazer, eu deixei para vocês fazerem em casa. Mas aí vocês só tiraram print, né? Ninguém fez nada. Decepcionada, sabe? Mas vamos lá, vamos fazer agora então. Teens invented more apps. Aí eu vou inverter. More apps were invented by teens. Einstein proposed the theory of relativity. The theory of relativity was proposed by Einstein. Agora vamos ver a terceira como que vai ficar. The neighbors asked my father some minutes ago. Como que vai ficar essa frase aí na voz passiva? Cri, 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 cri. Nobody. Pode escrever. Oi, fala, Portela. O meu tá assim, ó. My father was asked by the neighbor some minutes ago. Perfect. Isso aí, some minutes ago. Exatamente. Eu acho que eu fiz, então. Eu fiz ou você fez? Aí, Portela. A gente não Perfeito, fez e foi professor. pro livro depois, aí eu falei, olha, as Spice Girls, eu lembro disso. Ah, então foi. Isso aí, Ana Luísa, isso mesmo. Ah, não tem problema não. Eu explico de novo que é bom para vocês focarem. É isso mesmo, Portela. My father was asked by the neighbors some minutes ago. Assim que fica, tá? Ah, professora, mas como que eu vou saber? Eu lembro, é isso mesmo. A Kailane até tinha me perguntado, tinha falado que não tinha entendido essa parte, né?
Como que eu vou saber? Porque aqui, olha, depois do verbo asked, eu tenho duas informações. Eu tenho my father e eu tenho some minutes ago. Como que eu vou saber qual dessas informações vai virar o sujeito? Aí, eu vou fazer uma perguntinha para o verbo, né? Tá lá, the neighbors asked, os vizinhos chamaram. Chamaram quem? Quem que os vizinhos chamaram? Chamaram my father ou chamaram some minutes ago? Chamaram my father. Então, a resposta que o verbo vai te dar vai ser o sujeito da voz passiva. Porque não faz o menor sentido eu falar assim, alguns minutos atrás foi chamado pelos vizinhos. Alguns minutos atrás é o tempo que se passou, né? Meu pai foi chamado pelos vizinhos há alguns minutos atrás. Vocês já aprenderam isso no português, não já? Voz passiva. Sim ou não? Não lembram? Já, mas Já. faz tempo. Faz tempo? Então, é bom que vocês relembram, né? E aprendem como que fica no English. Agora a gente vai lá para o livro de novo. Eu acho que eu passei só a página 122, né? Para vocês fazerem. Que era... Abre lá na página 122. Deixa eu tirar aqui para colocar o livro. Hello, Adam. Good morning. Bom dia. Gabriele, Gustavo, good morning. Gabriele, good morning. João Guilherme. Michael, good morning. O povo que entrou depois. Samuel, good morning. Bom dia. Vamos lá. Ih, gente, perdi. Pronto. Bom, aí lá na página 122 eu tinha lido com vocês esses dois trechos aí, né, dessas duas imagens. Na primeira falando sobre as Spice Girls e no segundo falando sobre os Backstreet Boys. E aí a gente tem aqui estruturas do passive voice. Was formed, was released, was considered and were considered and were loved. Aí lá, na número 2, vocês tinham que associar as perguntas com as respostas, né? Letra A. Who was the song Wanna Be composed by? Qual é a resposta para essa pergunta? The first or the second? A primeira ou a segunda resposta? Por quem foi composta a música Wanna Be? Two, isso aí. The song was composed by the group members in collaboration with Matt Rowe and Richard Stannard. Né? A música foi composta pelos membros do grupo, pelas meninas e por essas duas pessoas aí. So, B. E a letra A? Não, perdão. A. E aqui vai ser B. Então, when was the Backstreet Boys' first album recorded? Their debut studio album was recorded in 1996. Ok? So, BA. Lá na página 123, a gente vai praticar mais a estrutura, né? E a gente vai transformar aí mais frases da voz ativa para a voz passiva. No número 3 é facinho. Baseado no que a gente aprendeu, no que vocês ouviram, como que é formada a estrutura da voz passiva? A primeira ou a segunda opção? A primeira opção, sujeito mais verbo principal. Pode voltar na página 122, rapidinho? Aqui, o finalzinho, ficou BA. Obrigado. Nada. Pode voltar lá na 123? Pode sim, professor. Então, aí, como que é a estrutura da voz passiva, pessoal? É só o sujeito e o verbo? Ou é sujeito,
verbo to be no passado, was or were, e mais o particípio do verbo. Primeira ou segunda opção? Isso aí, Portela, segunda opção. Aí vocês vão marcar aí a segunda opção, né? Que a gente tem que ter o verbo to be no passado. O verbo to be é o que diz o tempo verbal da voz passiva, tá? Depois vocês vão aprender aí que quando o verbo to be está no passado, significa que a voz passiva está no passado. É o verbo to be que determina. Se eu uso o verbo to be no presente, voz passiva no presente. No futuro, aí o verbo to be tem que estar no futuro. Então, é o verbo to be que determina o tempo verbal da voz passiva. Só que aqui a gente está aprendendo no passado, então a gente vai trabalhar sempre com was ou were, tá? O past participle, ele não tem aí no livro de vocês. Lá na página 174, vocês têm apenas o simple past, né? Dos verbos irregulares. Verbo regular é a mesma coisa. Termina com ed. A mesma coisa vai ser no past participle. Study, studied. Work, worked. Play, played. Tá? Wash, washed. Então, o verbo regular no past participle é a mesma coisa do simple past. Agora, verbo irregular, ele vai mudar. Algumas vezes, nem sempre. Algumas vezes vai ser igual também. Mas algumas vezes vai ter uma diferença. Exemplo, o verbo eat, que nós estudamos ainda há pouco, né? Estava lá na apresentação. Eat é comer. Aí no simple past é ate, né? I ate a chocolate cake yesterday. Eu comi um bolo de chocolate ontem. No past participle é eaten. Então, mudou aí do simple past para o past participle. A chocolate cake was eaten. Um bolo de chocolate foi comido. Agora, alguns verbos como buy não mudam, sabe? Por exemplo, buy, que é comprar, no simple past é bought, e no past participle também vai ser bought. Então, isso vai depender, né? Como eles são irregulares, não tem como a gente prever. A gente acaba aprendendo com o tempo. Outro verbo muito comum que a gente utiliza bastante, que é o verbo go, né? Que é ir. No passado, qual é o passado de go? Vocês sabem, a gente trabalha bastante esse verbo. Eu fui. Vai ficar como? What? Cadê a corda, gente? Hello? Passado de go. Vocês sabem isso aí, cadê? Bota o cérebro para funcionar, acorda ele. Como é que fica? Ninguém, gente. Ana Luísa? Went. Ai, por favor, muito obrigada. Went. Então, o passado de go é went. Né? I went to Rio das Ostras. Gabriela went to Rio das Ostras last holiday, no feriado. Olha eu falando da vida dos outros. E o past participle de go é gone. Totalmente diferente, né? De went, não tem nada a ver. Então, é isso que vai acontecer. Algumas vezes vão mudar, algumas vezes não vão mudar. Aí, eu aconselho a vocês a ir lá no Google, nosso poderoso Google, escrever irregular past participle verbs. E aí, ele vai abrir aí para vocês várias listinhas, né? Porque vocês querem saber agora do past participle. Vou abrir uma aqui, ó. Irregular verbs. Vai lá nas imagens, essa aqui é maior. Essa aqui. Ó, tá vendo? Aí vocês escolhem e vocês vão ver qual lista tem o verbo que você quer naquele momento, ó. Normal, forma normal. Aí tem o passado simples e depois tem o past participle. É essa terceira coluna, né, past participle, que vocês precisam para o passive voice, para a voz passiva, tá? Aí, voltando lá, aqui nesse quadradinho verde tem a explicação que eu já dei para vocês, que é quando a gente utiliza o passive voice, né? A gente utiliza quando o doer, que é a pessoa que fez,
né, que praticou a ação, ela é desconhecida ou ela é irrelevante. Exemplo, this movie was made 5 years ago. Esse filme foi feito 5 anos atrás. Não sei quem fez, ou eu sei e eu não quero informar porque não tem importância aqui, né? Porque a importância é o que foi feito e quem sofreu a ação. Quem foi feito? O filme. O filme foi feito há 5 anos atrás. Outra ocasião, quando nós queremos focar na pessoa ou na coisa que foi afetada pela ação, exatamente como eu acabei de falar. The book The Shining was first published in 1977. O filme, o livro The Shining, foi publicado pela primeira vez em 1977. Então, o foco aqui é no que foi publicado, que foi o livro. Quando a gente quer informar o doer, né, que em português a gente chama de agente da passiva, que é a pessoa que fez, a gente utiliza a preposition by no finalzinho lá. Ó. The movie The Shining was directed by Stanley Kubrick. Então, quando a gente quiser informar, quando não for desconhecido ou quando você quiser informar, você tem que usar a preposition by fulano de tal. Igual eu tinha colocado, my cake was eaten by the dog. O bolo foi comido pelo cachorro, tá? Mas se eu não quiser informar, beleza, my cake was eaten. Alright, no problem, não tem problema nenhum. Já tem sentido a frase, você já consegue entender a frase, mesmo sem o doer. Agora, a gente vai fazer a transformação dessas frases aí da número 4 para a voz passiva. Elas estão na voz ativa e a gente vai transformar em voz passiva. Então, o que a gente precisa focar aqui? Estrutura verbal da voz passiva, was ou were, mais past participle. Então, vamos lá. Essas frases aqui, já vou adiantando para vocês, elas não são tão simples como aqueles 3 exemplos que eu coloquei lá naquele materialzinho que a gente fez, tá? Elas estão mais complexas um pouquinho, assim. São mais complicadinhas porque elas têm mais informações. Tá? Elas são maiores, então acaba confundindo um pouquinho. Mas é só vocês focarem assim, ó. Sujeito, verbo, objeto, tá? E aí a gente vai fazer aquela dica, vai usar aquela dica que eu falei. A gente pergunta para o verbo, né, quem sofreu a ação dele, para a gente saber que o que sofreu, ou quem sofreu a ação, vai virar o sujeito da voz passiva. Então, vamos lá. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo acordado, assistindo? Dá um oi, hi, fala que tá aí, coloca no chat. Oi, tô aqui. Obrigada, hello, que bom que vocês estão aí. Ninguém dormiu não, né? Que o tempo hoje tá pedindo cama, mas vocês estão aí. Vamos lá, João Guilherme. Fé. Stan Lee and Steve Ditko created the fictional superhero Spider-Man. Vamos lá. Sujeito, né? Sujeito aqui é composto. Stan Lee and Steve Ditko. Ih, ó. Olha aí. Como é que faz para tirar esse negócio que eu não lembro? Eu fui demais. Stan Lee and Steve Ditko é o sujeito. E o verbo é created. Vou botar colorido aqui. Created. Dá para entender, né? Não tem coordenação, não. The fictional superhero Spider-Man é o objeto, né? É o que foi criado. Stan Lee e Steve Ditko criou o super-herói de ficção Spider-Man. Então, o que vai virar sujeito lá na voz passiva? Agora ninguém fala. Para falar oi, todo mundo fala. Para falar o dever, ninguém fala. Ai, eu não sei falar essa palavra, é muito difícil, mas é o final. É o final. Tudo que está aí depois do verbo. Nesse caso, nessa frase, pode ser tudo que está depois do verbo. The fictional superhero Spider-Man
esse vai ser o sujeito da voz passiva. Porque se você perguntar para o verbo assim, Stan Lee and Steve Ditko criou. Criou o quê? The fictional superhero Spider-Man, tá? Ele criou o super-herói Spider-Man. Então vai ficar the fictional superhero Spider-Man. E aí, como que vai ser a estrutura gramatical aí que eu coloquei até aí em cima para vocês já ficarem cientes? Só que qual verbo eu vou usar aí? Was ou were? Qual verbo to be? Was. Was. Was porque eu tô falando de apenas um super-herói aí nessa frase, que é o Spider-Man. Então, Spider-Man was created, né? Aí é fácil porque create é regular, então é só eu repetir. Created. Então, o personagem, o super-herói Spider-Man foi criado by, agora eu vou colocar o doer, né? Quem foi que fez? Quem foi que criou? Stan Lee and Steve Ditko. Prontinho. Difícil isso? Alguém não entendeu? Alguém ficou viajando, não conseguiu entender nada ou tá tranquilo? Portela não entendeu? Vou fazer de novo. Então tá, vou fazer de novo. Ó, Portela, primeiramente a gente tem que saber o seguinte, né? A letra A, a frasezinha aqui que eu sublinhei, voz ativa. A gente meio que vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um xizinho assim embaixo da frase, tá? Por quê? Vou fazer um xizinho aqui, depois eu apago. Por quê? Isso aqui que é o... Ai, deixa eu apagar esse negócio, galera. Stan Lee and Steve Ditko, que é o sujeito, vou fazer um X aqui. Ele vai virar objeto, então ele vai para o final. Created é o verbo, ele vai continuar no meio. The fictional superhero Spider-Man, que é o objeto, vai virar sujeito. Então eu faço esse xizinho aí para saber que é o que é sujeito vira objeto, que é objeto vira sujeito. Entendeu? Vai inverter a ordem das coisas aí na voz passiva. Gabriela tá tranquila, ok. Tá? Até aí foi, Portela? A gente inverte a posição. Ok. Então tá. Agora eu vou apagar aqui para a gente voltar. Aí eu vou pegar. Então, vou colocar The Fictional Superhero Spider-Man, que é o objeto, né? Stan Lee e Steve Ditko criaram. Criaram o quê, né? Para a gente saber o que a gente vai usar como sujeito lá embaixo, por mais que eu já tenha feito esse xizinho aí, eu tenho que saber o quê? O que eles criaram? Criaram o personagem, né? Super-herói Spider-Man. The Fictional Superhero Spider-Man. Aí depois eu vou colocar o verbo, né? Lá na voz ativa o verbo é created. Aqui na voz passiva a gente tem uma estruturazinha, não é só simplesmente colocar o created. Eu tenho que colocar was ou were e depois colocar o past participle do verbo created, que por ser um verbo regular, vai continuar created, tá? Então aqui vai ser was, the fictional superhero Spider-Man, was. Por que was? Porque eu tô falando de um personagem só, eu tô falando só do Spider-Man. Então, ele foi isso mesmo. Idêntico. Idêntico, Portela. Idêntico em português. Was created. Aí eu vou colocar agora o doer. Por quem que esse personagem foi criado? By. Eu tenho sempre que colocar o by quando eu for dizer quem fez, tá? Stan Lee and Steve Ditko. Só que vocês vão ver, essa frase tá simples. Tá tranquila, ela tá tranquilíssima. Embora ela seja comprida, ela tá bem fácil. Já na letra B, a gente já vai ter aí
talvez sim, talvez não, uma certa dificuldadezinha. Vamos analisar a frase. Foi, Portela, entendeu? É bem parecido, é idêntico mesmo ao português, né? Só confunde mais, por quê? Porque está em inglês, então às vezes vocês não conseguem entender a frase, né? Porque para você saber fazer, primeiramente você tem que saber o português. Segundo, você tem que entender o que está escrito, para você saber ali o que vai ser o sujeito, o que é o objeto, tá? Para você saber fazer colocar na ordem. Então vamos lá, vamos para a letra B então. Michael Jackson recorded the song Black or White in 1990. Então a gente tem o sujeito da frase que é quem? Quem foi que gravou? Michael Jackson. Isso aí, Ana Luísa. Michael Jackson. Ele que gravou. Michael Jackson. Aí o verbo vai ser recorded, né? Gravou. O que ele gravou? Ele gravou in 1990? Em 1990? Não, The Song Black or White. The song Black or White. Eu fiz essa pergunta para vocês saberem quem é que vai ser o sujeito paciente, ou seja, quem é que vai ser o sujeito lá na voz passiva. Eu perguntei para o verbo. Quem que ele gravou? O que ele gravou, né? Ele gravou the song Black or White. Então, aqui isso aqui vai ser o meu sujeito na voz passiva. In 1990 é uma outra informação. Em 1990. Porque aí vocês vão ver, eu vou dar uma opção. Então eu vou inverter agora, vou fazer aquele xizinho. Já descobri quem é o sujeito e o objeto da voz ativa. Vou fazer aquele xizinho, né, de inverter a posição das frases para a gente transformar em voz passiva. Até aí, ok? Aham. Aham, então tá. Ninguém falou o contrário, vou entender como todo mundo. Então vamos lá. Sujeito agora vai ser the song Black or White. Was, eu tô falando de uma música só, né? Música preto ou branco, was. Record também é regular, então é só eu repetir. Quando o verbo é regular, assim, fica tranquilo, porque eu não preciso procurar, né, na listinha, é só eu repetir. The song Black or White was recorded. A música Black or White foi gravada. Aqui eu posso colocar duas informações ou escolher uma para colocar. Eu posso colocar in 1990 e aí acabou. A música foi gravada em 1990. Ou eu posso acrescentar quem foi que fez, né? Aí eu tenho que usar a preposição by Michael Jackson in 1990. Então, primeiro vai entrar o doer, né? Que foi a pessoa que fez. Quem foi que gravou? By Michael Jackson. Quando ele gravou, entra depois, em 1990, tá? Só que esse by Michael Jackson aqui, ele é opcional. Como eu falei para vocês, o doer é opcional, né? A pessoa que fez, o agente da passiva, ele é opcional. Estou colocando entre parênteses para vocês saberem que é opcional, tá? Eu poderia só colocar the song Black or White was recorded in 1990. E já seria suficiente. Foi? Essa frase foi? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Aham. 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 Só Ana Luísa que falo. Acho que sim, né? Ninguém falou nada, Portela? Tá indo? Ok. Os outros também? Tem alguém que não tenha entendido? Eu. Não entendeu, Fábio?
Foi isso? Foi. Então vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, olha só. Aqui, vou apagar de novo, vou explicar de novo, para vocês entenderem. Olha só. Primeiramente, a gente tem que dividir sujeito, verbo, objeto, como eu fiz aqui, ó. Michael Jackson é o sujeito da voz ativa, recorded é o verbo, e o objeto é the song black or white. Esse é o objeto, né? Porque ele que está complementando aí o sentido do verbo. Se eu falo para você Michael Jackson recorded, né? Michael Jackson gravou. Você vai me perguntar, gravou o quê? Né? Fica incompleto. Então, gravou a música Black or White, preto ou branco, em 1990. Então, a gente já sabe que a gente tem que fazer esse xizinho aí. Deixa eu aumentar aqui. A gente já sabe que a gente inverte, né? Sujeito vira objeto, objeto vira sujeito. Então, eu faço isso aqui, ó. Michael Jackson vai virar objeto e the song Black or White vai virar sujeito. É mais importante eu saber o que vai virar sujeito do que o que vai virar objeto, tá? Então, a gente já sabe isso aí. Agora, vamos lá. Aí eu vou iniciar a frase pelo objeto. Por que que... Ah, professora, mas e o in 1990? Ele não vai entrar? Não, ele não vai entrar como sujeito da frase. A gente não vai colocar ele como sujeito. Porque se eu falar assim para vocês, em 1990 foi gravado por Michael Jackson, não vai fazer o menor sentido. A gente tem que saber o que foi gravado por Michael Jackson. O que sofreu a ação do verbo. Nesse caso, o que sofreu a ação do verbo foi a música preto ou branco, né? Porque ela que foi gravada. Então, the song Black or white. Agora eu tenho que montar aquela parte do verbo, né? Como que fica essa estrutura verbal na voz passiva? Was ou were, mais o past participle do verbo principal, que nesse caso é esse aqui que está sublinhado de verde, recorded, tá? Como a gente está falando de uma música só, é singular, então was. The song Black or White was. E o verbo, como ele é regular, né? Se ele é regular no simple past, ele vai ser regular no past participle também. Então, ele não vai mudar nada, só eu repetir ele. Recorded. The song Black or White was recorded. Agora, eu posso colocar quem fez, né? Que foi o Michael Jackson, by Michael Jackson. Certo? The song Black or White was recorded by Michael Jackson. E aí eu posso colocar outra informação que é adicional também. Em 1990. Tá? Esse by Michael Jackson, ele é opcional. Eu posso colocar ele ou não. Porque eu já falei para vocês que o doer, ele não é relevante na voz passiva. Né? A pessoa que fez não é muito importante. Importante é o que foi feito, né? O que foi feito foi a música foi gravada. Isso que é importante. Esse é o foco da voz passiva. Agora, por Michael Jackson, não é importante. Foi, Fábio, ou não? Entendi, professor, entendi. Certeza? A gente vai fazer outras Sim. frases, tá? Letra C agora, vamos lá. Eu tô voltando e vou voltar sempre que a pessoa não entender, porque eu sei que é complicado e eu vou explicar 50 milhões de vezes se vocês não entenderem, porque vocês têm que entender. Ok? Então, se não entender, não fica acanhado, não. Pergunta. J.K. Rowling wrote the Harry Potter series of books. Vamos aí dividir. É importante a gente sempre dividir certinho. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito. J.K. Rowling, né? Ela que escreveu. Ai, gente, coordenação é um certo problema aqui. J.K. Rowling. Verbo, wrote. O verbo é wrote, escreveu, tá? Wrote é o passado de write.
O que ela escreveu? O que a J.K. Rowling escreveu? A série de livros Harry Potter? A série de livros do Harry Potter. A série dos livros, né, do Harry Potter. Então é importante sempre a gente fazer essa perguntinha aí. The Harry Potter Series of Books. Pronto, agora eu vou fazer, ó, o X. Já sei o que vai ser o sujeito aqui. The Harry Potter Series of Books. Agora, como que vai ficar essa estrutura do verbo aí? Cadê vocês? Was. Então, Portela, nesse caso não vai ser o was. Vou te explicar. Porque a gente está vendo que aí está no plural, tá vendo? The Harry Potter Series of Books. Quando o sujeito aqui for plural, na verdade, né? Que eu tinha falado o contrário. Aí não é singular, tá? O sujeito não é singular, são livros. A série dos livros Harry Potter foram escritos, tá? Então tem que ser were aqui. Os livros foram escritos. Were. Agora olha só. O write ele é um verbo irregular. O simple past é wrote, como vocês estão vendo aí. E o past participle é written. The Harry Potter series of books were written by... Tá chiando meu áudio ainda? Não. Não? Porque agora começou a chiar para mim. Were written by J.K. Rowling. Essa frase é mais fácil, né? Igual a primeira. Eu acho, né? O que Por que vocês o Harry acharam? Potter tá grifado? Tá em negrito? Eu Aham. não sei, vou te falar que eu não sei. Eu acho que aqui é porque tá mencionando, igual aqui Harry Potter, aqui The Beatles, Rolling Stones, The Dark Knight Rises, tá falando dos da cultura pop, né, que a gente está estudando esse bimestre, aí tá mencionando alguns ícones. Aí no caso é o livro, aí na letra D é a banda. Eu acho que é por isso. Foi essa letra D, gente? Ficou tranquilo o entendimento aí? Todo mundo conseguiu entender? Ou não? Foi, né? Vocês não falam, foi. Então vamos continuar. De nada. Letra D. The Beatles influenced many music artists around the world. Então vamos dividir aí. Sujeito, The Beatles. Verbo, influenced. Os Beatles influenciaram. Quem? A pergunta é: quem foi que os Beatles influenciaram? Many music artists ou around the world? Many music artists. Muito bem, many music artists. Muitos artistas musicais. Então, aqui, muitos artistas musicais vai ser o meu objeto. Essa opção aqui, around the world, pelo mundo, a gente pode acrescentar ela toda como o objeto. Pode ser many music artists around the world. Muitos artistas ao redor do mundo foram influenciados pelos Beatles, tá? Ou você pode colocar só many music artists. Então, esse around the world é opcional, mas ele vai entrar lá como sujeito. Então, vai ficar assim: many
music artists. Vou colocar entre parênteses. Sempre que eu colocar entre parênteses é para vocês saberem que aquilo ali é opcional. Around the world. Agora a gente vai começar a montar a estrutura da voz passiva. Many music artists são muitos artistas, então plural, né? Não vai ser o was, vai ser o were. Influenced by the Beatles. Assim que vai ficar a frase. A letra D foi? Isso, não precisa colocar se não quiser. Você pode colocar só many music artists. Muitos artistas foram influenciados pelos Beatles. Tá? Pelo mundo é só uma informação a mais. E na letra E, Jan Wenner founded the magazine Rolling Stone in 1967. Essa daí é parecida com a letra B, porque a gente tem lá o in, tananã, tananã, né? Quando. Então, eu vou separar aqui. Sujeito, Jan Wenner. Nossa senhora, tem hora que eu não consigo sublinhar o troço de jeito nenhum. Lindo. Ficou. Obra de arte. Founded, fundou. Olha esse. Jan Wenner founded the magazine Rolling Stone. Jesus. Então, Jan Wenner fundou a revista Rolling Stones em 1967. Aí a gente vai fazer o xizinho agora, né? The magazine Rolling Stones vai virar sujeito. Vai ser was ou were aqui, pessoal? De quantas revistas eu estou falando? Was, né? Eu estou falando de uma revista só, que se chama Rolling Stones. Então, was founded. Aí eu posso colocar, vou botar aqui, ó, opcional, by Jan Wenner in 1967. Então, por quem ela foi fundada é opcional eu escrever, né? Mas aí eu coloco a informação de que ela foi fundada em 1967. Então, botei entre parênteses para vocês saberem que é opcional. Letra F. Eu estou prosseguindo porque ninguém falou que não está entendendo. Então, para mim, vocês estão entendendo, eu estou seguindo aí com a explicação, com a correção. Christian Bale played the role of Batman in the movie The Dark Knight Rises. Vamos lá. Sujeito, Christian Bale. Verbo, played. Christian Bale atuou. The role of Batman, no papel de Batman. In the movie Dark Knight Rises. Então, isso tudo aqui vai ser o meu sujeito. Christian Bale atuou no papel de Batman no filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que é esse filme. Do you like Batman? Vocês gostam? Eu curto. É bom. Então, eu acho que eu gosto também. Então, vai ficar da seguinte forma. The role of Batman in the movie The Dark Knight Rises. Como eu estou falando de um personagem, né? Eu estou falando de um papel só do Batman.
Então é o was, singular. The role of Batman in the movie The Dark Knight Rises was played by Christian Bale. Prontinho. Grandes essas frases, né? Imensas. Seu favorito? Eu também gosto muito do Batman. Também pode-se dizer que é um dos meus favoritos também. Da DC. Da DC ele é o meu favorito. Da Marvel, não. What do you prefer, Portela? Marvel or DC? DC? Posso descer a tela ou tem gente copiando ainda? Tô copiando, professor, rapidão. Ok, no problem. Eu fico nos dois. Depende. Sei lá, não sei dizer. Quando eu puder descer, vocês me avisam. O meu é o Capitão América, da Marvel. É difícil escolher um favorito. Eu também gosto muito do Iron Man, sabe, Portela? Mas não sei. Depois do ator que interpretou o Capitão América, ele virou o meu favorito. Ah, eu não sou muito fã do Homem-Aranha, não. Eu gosto, mas tipo, não é o. Ai, nossa. Só o Portela e o Fábio que gostam de super-heróis, povo. Nenhuma menina que gosta, não? Gabriela, Gabriele, Ana Luísa, Ana Clara. Ana Clara parece que não gosta dessas coisas. Cadê ela? Nem tá mais na sala, saiu. Adam gosta de futebol, né? Ah, vou procurar, Fábio. Vou procurar. Mas eu gosto de super-herói. Você gosta, Amado? Eu gosto de Capitão América. Ah, eu também. It's my favorite. 3 temporadas? São muitos episódios? Verdade Insana é o quê? Uma outra. Você tá assistindo Grey's Anatomy, cara? Tem 15. Eu já assisti, já terminei. 16. Caraca, mano. Já terminei já. Preciso de uma nova. Vou ver essa, do Demolidor. Portela, isso daí é o quê? Verdade Insana? É uma série? Ah, tá. Expressão. Episódio? Sério? Parou no 21º, Freon. Você viu? São quantos, você sabe? Não sabia, não. Pra mim tinha acabado. Na verdade, na 13ª temporada ou no 13º episódio? Ah, sim. Na verdade, falta eu assistir o 21º episódio. São 16 temporadas, Portela. É muito grande. Ah, eu amo Ana Luísa.
É muito bom. Bom, pessoal, um mês para ver três. Mas é legal. Não, não é só no hospital, não. No início é mais no hospital, mas depois eles acabam tendo Cara, os outros. médicos que morrem ao invés dos pacientes. Não, mentira. Alguns Verdade. morrem, alguns não. Alguns só saem, por exemplo. Mas é legal, é muito legal. Eu também não dava nada pela série. Aí depois que eu comecei a assistir, assim, eu falei, caraca, é muito legal. Você não consegue parar de assistir. Número 5, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, mas ela é mais fácil, porque é só vocês colocarem. Acabou? Sim. Vou só explicar aqui o que vocês vão fazer. Vocês vão colocar a estrutura, né? Só completar a frase mesmo com a estrutura verbal. Então, aqui a frase já está montadinha bonitinha. Vocês vão botar, por exemplo, letra A, Mickey Mouse. Aí você vai ter que usar, né, o verbo to be e o past participle do verbo que está aí entre parênteses. Mickey Mouse was, né? Se é singular é was, se é plural é were. Create é regular, então é só você colocar o D, que ele já termina com E. Então, Mickey Mouse was created by Walt Disney and the cartoonist. Aqui, na letra C, ó, observem que lá na letra C, o verbo é draw, tá? Esse é o único verbo irregular. Então, vocês vão ter que pesquisar qual é o past participle do verbo draw, tá? Como que ele vai ficar no past participle? Aí é só vocês pesquisarem, como eu ensinei, bota lá no Google, que ele vai te dar a listinha, e aí você vai colocar ele, tá bom? Esse daí é facinho. E a página 124, vocês vão montar frases, 3 frases, tá? Usando a voz passiva. Cada frase você vai falar sobre um ícone pop seu. Pode ser sobre um jogador de futebol, pode ser sobre um personagem, pode ser sobre um ator ou uma atriz, quem vocês Meu Deus, eu quiserem. amei esse, eu amei esse. Ó, qual? Esse de falar. Esse. Então, vou colocar aqui. Vou colocar sobre. Ih, acho que é a Francis. Francis, estou terminando, rapidinho. E aí vocês vão montar uma frase usando o past participle sobre o ator, né? Sobre a pessoa que vocês escolherem. Vou colocar aqui Halo. Eita, calma aí. Vou dar só um exemplo. Vou falar sobre a Beyoncé. Halo, que é uma. Caramba. É uma música dela, né? Was recorded by Beyoncé. Então, vocês podem falar aí sobre algum cantor que vocês gostam, tá? Aí vai ser uma frase para cada personagem ou autor, enfim, que vocês. Sim, aí terminou, tira a foto, manda para o meu e-mail, né? Porque como esse exercício é pessoal, para eu corrigir de vocês pessoalmente lá pelo Só meu esse? e-mail. Só, tá? Então vai ser o número 5 da página 123 e o número 6 da página 124 para casa. Não, te manda só o 6? Sim, só o 6, porque o 5 a gente corrige na próxima aula. Lê o meu todo. Tá, com certeza. Já sei até sobre quem você vai falar, Ana Luísa. Sou tão previsível assim. Um pouco. Ok, guys, bye bye. See you next